Hello, guys! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho também sobre brincadeiras. Olha só que bacana, né? Nas nossas aulas de história, a gente começou a falar um pouquinho sobre as brincadeiras, né? Então, agora também em língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho, tá? Sobre essas brincadeiras. Então, nós vamos fazer da página 52 até a página 59. Então, olha só. Primeira coisa que nós observamos aqui, ó, é que tem três crianças. O que que essas crianças estão fazendo aqui? Essas crianças estão brincando, né? Nós temos aqui duas meninas e um menino, e eles estão brincando de alguma brincadeira. A gente pode imaginar do que seja essa brincadeira, né? Pular o aro, né? A gente pode explorar nossa imaginação. Então, brincar sempre é uma diversão, na companhia de amigos ou sozinhos. As brincadeiras garantem nossa alegria e nos ajudam a crescer fortes e saudáveis. Então, como a gente já havia dito, né, as brincadeiras, elas são saudáveis. Faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente, faz bem para a gente socializar com as pessoas, para a gente ter amizades, para a gente conversar com as pessoas, conviver com as diferenças. Então, as brincadeiras, elas são fundamentais para a nossa vida, né? E geralmente a gente faz essas brincadeiras durante a nossa infância. Claro que quando adulto a gente também pode brincar, só que com uma frequência menor, né? Porque a vida adulta requer um pouco mais de nós, né? Enquanto a infância a gente tem muito mais tempo para poder brincar, ok? Então vamos lá. Deixa eu só mudar aqui a apresentação para a gente poder falar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Para início de conversa, né? Como é bom brincar? Existem brincadeiras e jogos para os mais diferentes gostos. Para quem gosta de brincar sozinho ou com os amigos, em casa ou ao ar livre, sentado ou correndo. Então tem como a gente brincar de inúmeras coisas, sozinhos, com os amigos, com a família, com apenas um amigo, ou então com vários amigos. Existem várias brincadeiras e a gente pode brincar de diversas formas, tá? Basta a gente explorar nossa imaginação, tá? Então, qual é a sua brincadeira favorita? Né? Então, durante os nossos encontros online, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são as brincadeiras favoritas de vocês, né? E se elas têm regras, né? Se as brincadeiras de vocês têm regras, se elas são fáceis, são difíceis, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho isso durante o nosso encontro online, tá bom? Que dá para a gente trocar uma ideia melhor e todo mundo consegue falar e a gente consegue conversar um pouco mais sobre isso, ok? Então, agora vamos conhecer uma brincadeira que vem de um continente muito distante, da África. Então, nós vamos falar uma brincadeira que vem lá de outro continente, que não é daqui do nosso país. Não é comum a gente ter essa brincadeira aqui no nosso país. Belezinha? Então, vamos lá. A brincadeira chama Edifares, praticado pelo povo Berbere do norte da África. Então, é praticado por esse povo aqui, tá? Esse povo Berbere é o povo que vive ao norte da África, principalmente no atual Marrocos e na Argélia, e que fala a língua Berbere. É considerado o povo mais antigo do continente africano. Então, é esse povo que tem o costume de brincar com essa brincadeira, ok? Então, lá, a hora que a gente tiver nosso encontro online, eu pego o globo terrestre e mostro para vocês onde fica localizado, ok? Ou então eu pego no slide e já coloco a localização desses países, ok? Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aqui o teacher não tem aqui um globo terrestre para poder mostrar para vocês, tá? E o teacher está em casa. Então vamos lá. O jogo se chama Edifares. Então, número de jogadores, entre 10 e 20, dividido em duas equipes. Desenha-se um campo como o da ilustração. Cada equipe se coloca em sua zona. Quando um jogador entra no campo de jogo, pode ser apanhado por qualquer jogador da equipe adversária que tenha entrado depois dele. Quando se apanha um jogador, leva-o para a zona da equipe contrária, enquanto um jogador leva o outro, não pode ser tocado por nenhum adversário. Um jogador que foi apanhado se salva se um companheiro da sua própria equipe o tocar. Então, olha só, aqui, então a gente tem dois campos, e aí quando o jogador entra no campo, ó, por exemplo, aqui tem dois times, né, o amarelo e o vermelho. Então, quando eles entram aqui no campo, a equipe contrária tem que tentar pegar. Quando pega, tem que levar para sua
para a cor da sua equipe, né? Para o outro lado da equipe. E ele só pode ser, por exemplo, se esse vermelhinho aqui está carregando a menininha, esse amarelinho não pode pegar o vermelho, porque ele já está levando um competidor para cá, tá? A única pessoa que pode salvar, por exemplo, esse de amarelinho pode tocar nela para poder salvá-la, né? Ele só não pode pegar o da equipe contrária para poder levar para o seu campo, porque ele já está carregando alguém. Ele só pode tentar salvar um membro da sua equipe. E para fazer isso, ele tem que tocar no corpo dela, né? Fazer tipo assim, né? Dar um toquinho, como se fosse um pega-pega. O jogo termina no momento em que são capturados todos os jogadores de uma equipe, ou então termina o tempo combinado, né? Ou então todo mundo pega todo mundo, né? Ou então uma equipe pega toda a outra equipe, ou então eles estipulam um tempo. Vamos colocar 10 minutos. Nesses 10 minutos, a equipe que capturar mais jogadores da outra equipe ganha, tá? Então é uma brincadeira bem diferente, né? Nós temos algumas brincadeiras aqui no nosso continente, no nosso país, parecidos com essa, tá? Mas não são iguais. Não é igual a essa, né? Então, olha lá. O que você achou dessa brincadeira? Teve vontade de brincar? Então, lá no nosso encontro online, nós vamos falar um pouquinho. Se vocês tiveram vontade de brincar, se vocês gostaram dessa brincadeira. E se você conhece alguma brincadeira no Brasil semelhante a essa brincadeira africana. Se vocês conhecerem, nós vamos comentar sobre. O teacher conhece uma, mas eu vou falar para vocês também no nosso encontro online, ok? Então, aí que vocês já vão assistir esse vídeo provavelmente antes, já vão pensando, tá? Para quando chegar no nosso encontro online, nós podermos debater um pouquinho sobre isso. Então, olha só, agora tem uns exercícios aí para vocês fazerem. Qual é a origem da brincadeira Edifares? Ou seja, quem inventou ou a pratica? Aonde ela é praticada? De onde surgiu essa brincadeira? Está lá no textinho, então vocês vão escrever aqui. Assinale com X as alternativas corretas sobre esse jogo. É um jogo que se joga sozinho? É um jogo que se joga em grupo? É um jogo em que se joga em um local grande? Ou é um jogo em que se joga em um local pequeno? Tá? O que for, vocês vão marcar com X. Quantas equipes participam desse jogo? Então, vocês vão pintar a resposta correta, o número correto, tá? O número de equipes que participa desse jogo. De acordo com o texto, o que acontece quando um jogador é apanhado? O que acontece com ele quando ele é apanhado? E o que é preciso para salvar um jogador que foi apanhado? Tá, então se eu fui capturado, fui apanhado, como que eu posso ser salvo? Lá está explicando. Então vocês vão escrever aqui. De acordo com o texto, quando esse jogo termina? Então assinale com X a alternativa correta. As alternativas corretas, né? Então tenha mais de uma. Pode ser que tenha mais de uma. Quando são capturados todos os jogadores de uma das equipes, quando são capturados todos os jogadores das duas equipes, quando 5 jogadores são capturados, ou quando termina o tempo combinado. Vocês vão marcar um X nas alternativas corretas. Qual é o público-alvo desse texto? Ou seja, para quais leitores você acha que ele foi produzido? Então tem esse textinho aí. Para quem vocês acham que foi produzido? Para quem? Para criança, para adulto, para adolescente, para idoso? Para quem vocês acham que esse texto foi indicado? Em sua opinião, a imagem apresentada junto ao texto escrito é importante? Por quê? Nós vimos o texto e depois vimos a imagem da brincadeira. Para vocês, é importante que haja essa imagem para vocês conseguirem entender melhor o texto? É importante isso para vocês? Por quê? Então, vocês vão responder aqui. Releia o crédito do texto e contorne a imagem que representa onde o texto foi publicado pela primeira vez. Então, lá no textinho, lá no finalzinho, vai ter, lá embaixo, no rodapé, indicando aonde esse texto foi publicado pela primeira vez. Se foi num jornal, se foi num livro ou se foi numa revista. Aonde foi publicado, vocês vão circular. Belezinha? O texto Edifares é um texto instrucional. Assinale a alternativa correta sobre o objetivo desse texto. O texto instrucional, o próprio nome já fala, instrucional, de instruir, de mostrar como se faz, tá? Então, qual que é o objetivo desse texto? É ensinar as regras de um jogo, noticiar um fato ocorrido recentemente,
emocionar o leitor por meio de um texto escrito em versos. Aí vocês vão vão fazer um X, tá? Na correta. O texto Edifares ensina as regras de um jogo. Os textos instrucionais também podem ensinar como fazer outras coisas. Assinale a seguir o texto que também é instrucional. Então, como eu disse, um texto instrucional são aqueles que dão instruções de como fazer, de como praticar, das regras que temos que seguir, do passo a passo que temos que ter, ok? Então, isso é um texto instrucional. Então, aqui para vocês, ó, tem vários textinhos. E aí vocês vão marcar com um X todos os textos que forem instrucional. Então, aqui nós temos ó, suco verde refrescante. Ingredientes: 2 folhas de couve, uma laranja, 500 ml de água de coco e o modo de fazer. Lave, descasque e corte a laranja em 4 pedaços. Lave as folhas de couve e as rasgue em pedaços grandes. Acrescente água de coco e bata tudo no liquidificador. Quem me dera, um cavalinho de vento para dar um galopinho. Onde está meu pensamento? Né? Então, se for um texto instrucional, faça um X. Alô? O Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu, tanto é mesmo que o Tatu tá. Então, e aí? É um texto instrucional? Então, aqui tem um texto instrucional tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo, tá? Então, seja ela regras, culinária, ok? Então, lá vocês vão assinar lá quais que são os textos instrucionais, tá bom? Crescer e aprender brincando. Brincar é muito bom, não é mesmo? Além de divertidas, as brincadeiras podem ajudar o nosso desenvolvimento e nos ensinam lições de convivência e segurança muito importantes para a vida. Veja alguma delas. Então, olha só o que a brincadeira proporciona para nós, né? Conhecimento, pois muitas brincadeiras exigem raciocínio rápido. Com isso, exercitamos nossa mente e aprendemos mais. Então, algumas brincadeiras, elas necessitam que a gente pense rápido, né? Que a gente seja ágil, pense assim rapidinho. Então, as brincadeiras proporcionam isso para a gente, proporcionam um aprendizado. Socialização. Jogos coletivos são emocionantes e nos dão motivação para trabalhar em grupo. Assim, colocamos em prática o afeto pelos nossos colegas. Né? Então, algumas brincadeiras que nós brincamos em conjunto, ela estimula que a gente esteja junto com outras pessoas, que a gente conviva com pessoas que são diferentes de nós. Né? Criatividade. O prazer de brincar acaba nos fazendo usar a imaginação, por isso nos tornamos mais criativos. Então, muitas brincadeiras requerem nossa criatividade, né? A gente tem que explorar o nosso mundo da imaginação. Consciência. As brincadeiras nos fazem refletir sobre questões de segurança, como o que fazer para evitar acidentes e não correr risco. Então, nós aprendemos a ter consciência dos perigos das coisas, né? Por exemplo, como eu disse da pipa. Quando nós formos soltar pipa, acho que eu falei isso na aula de história, perdão. Tá? Mas quando a gente vai soltar uma pipa, nós temos que ter a consciência de que precisamos soltar em um local seguro, que não tenha rede elétrica, para não correr o risco de acontecer algum acidente. Quando a gente vai brincar na rua, a gente tem que ter a consciência de que brincar na rua não é certo, porque pode vir carro, pode acontecer acidente. Então, isso nos desperta a consciência, tá? Então, a brincadeira nos permite desenvolver a consciência. Desenvolvimento. Muitas brincadeiras nos deixam parados, não nos deixam parados. Correr, saltar, agachar, exercitam o nosso corpo e nos fazem crescer saudáveis. Então, a gente corre, a gente pula, brinca de pega-pega, tudo isso a gente está movimentando o nosso corpo. Então, isso está estimulando que nosso crescimento seja mais saudável, né? Porque a gente não pode ficar parado, a gente não pode crescer sem praticar exercício. Por isso que na escola existem a disciplina de corpo e movimento, né? Que é para a gente poder se mexer, trabalhar o nosso corpo. Isso é muito importante. E um dos principais, que é o respeito. As brincadeiras coletivas ou em equipe nos ensinam a ter respeito e consideração pelos colegas, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Então, nos ensina que a gente perder faz parte do jogo. E a gente ganhar também faz parte. Só que quando alguém perde, a gente não pode zoar com outra pessoa ou maltratar outra pessoa simplesmente porque ela perdeu. Isso faz parte do jogo. Então, isso se chama respeito. Tá? A gente praticar, brincar e entender que isso acontece. Que tem um vencedor, tem um perdedor e tá tudo normal.
né? Uma hora eu posso ser o vencedor, na outra hora eu posso ser o perdedor, tá? E a gente respeita isso, a gente respeita quando um colega perde, né? E a gente respeita quando um colega não quer brincar. Ele não quer brincar, a gente não pode forçar ninguém a brincar, né? Sem querer. A gente tem que respeitar. Ou é uma brincadeira que não é a brincadeira que eu gosto, mas eu estou com todos os meus amigos. A gente combinou de brincar desse tipo de brincadeira e depois a gente brinca da brincadeira que eu quero. Então, eu respeito a vez dos meus colegas e depois eles respeitam a minha vez, né? Então, acho que um dos mais importantes é o respeito. Qual das lições de convivência e segurança apresentadas você acha mais importante? Bom, então o teacher já disse a minha, né, que eu acho que o respeito é o mais importante, que a gente aprende, né? E aí nos nossos encontros online a gente discute mais um pouquinho sobre isso. Em sua opinião, todas as brincadeiras são seguras? Vocês acham que todas as brincadeiras são seguras? O que você pensa sobre perder e ganhar nos jogos em equipe? O que vocês pensam sobre ter um ganhador e ter um perdedor? Ok? Então pensam nisso e aí nos nossos encontros online nós vamos debater um pouquinho sobre isso, ok? Então é isso, pessoal. Façam aí a atividade que tem para vocês, prestem muita atenção. Se tiverem dúvida, vocês tirem comigo durante nossos encontros online, ok? Bye bye. See you later.